Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo celebraram-se umas bodas em Caná de Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. E também Jesus foi convidado com seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que nos importa isso a mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos servidores: Fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, havia ali 3 talhas de pedras destinadas às purificações, usadas entre os judeus, cada uma das quais comportando 2 ou 3 medidas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até as bordas. Jesus disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Assim que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era, embora soubessem os serventes que haviam tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já se tem bebido, põe então o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Este foi o primeiro dos milagres que Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, caríssimos fiéis, no Evangelho de hoje temos 3 personagens principais, centrais: Nosso Senhor, Nossa Senhora e os apóstolos. Nosso Senhor faz o milagre, Nossa Senhora pede o milagre, e os apóstolos constatam o milagre, depois deram testemunho deste milagre. Sim, Nosso Senhor é o corredentor, Nossa Senhora é a medianeira, e os apóstolos são as testemunhas. Assim, quando Nosso Senhor está para subir aos céus, Ele pedirá aos apóstolos serem suas testemunhas, até os confins da terra. E todo o Evangelho de São João podemos dividi-lo em 3 partes. No primeiro, ele fala da divindade de Nosso Senhor. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Na segunda parte, começa com o Evangelho de hoje, São João mostra a divindade de Nosso Senhor pelos atos que ele fez durante a sua vida. E na última parte do Evangelho, Nosso Senhor mostra a sua divindade pela sua paixão e morte e ressurreição. Então, todo o Evangelho de São João está voltado para a expressão, para a revelação da divindade de Nosso Senhor. A divindade de Nosso Senhor. Toda a pregação da Igreja é centrada sobre o testemunho, é um testemunho sobre a divindade de Nosso Senhor. Todos os mártires morreram para dar testemunho da divindade de Nosso Senhor. Na crise atual que está em jogo é igualmente a divindade de Nosso Senhor. No casamento que está em jogo igualmente é a divindade de Nosso Senhor. Nosso Senhor hoje está presente às bodas. Por quê? Porque para com sua presença confirmar, aprovar, abonar essa instituição de origem divina, da qual Ele mesmo criou, sendo Deus, quando disse a Adão e Eva: multiplicai-vos, crescei e multiplicai-vos. Depois Ele vai torná-la um sacramento. Se fosse um casamento de pessoas divorciadas, Nosso Senhor não teria ido. Se fosse um casamento de homossexuais, Ele não teria ido. Ele foi porque era um casamento como Ele o havia instituído e como Ele havia elevado, ou ia elevar a dignidade de sacramento. Assim, quando nós vamos em um lugar, é necessário pensar neste fato: minha presença será uma aprovação de algo bom ou não? Minha presença lá será uma aprovação ou não? Como será interpretada a minha presença? Se um bombeiro é chamado a apagar um fogo de uma casa e salvar as almas que estão lá dentro, as pessoas, ninguém vai lhe perguntar se... Todo mundo saberá muito bem que ele não está aprovando a religião daquelas pessoas. Ele está indo lá para apagar o fogo e salvar as pessoas, sua função. Sua presença ali não indica nenhuma outra coisa senão a realização de uma profissão, de um dever, que é o seu dever de apagar o fogo e salvar as almas que estão sendo queimadas.
Mas quando somos convidados ou quando convidamos alguém, devemos lembrar de que temos o dever de dar testemunho. Testemunho de Nosso Senhor, em toda parte. Na França, um dia, um pai de família perguntou ao nosso superior se ele podia receber em sua casa o seu filho, que estava junto com uma mulher, que não era sua mulher, uma mulher divorciada. E então o pai e a mãe perguntaram, e o nosso superior respondeu, não. Os dois juntos, não. O filho separado, sim. Os dois juntos, não. Por que os dois juntos não? Porque é uma aprovação de algo que vai contra a lei de Deus. Então, testemunho. Testemunho não é só com a boca, testemunho também com os atos. Temos a obrigação de dar testemunho. Os apóstolos viram o milagre de Caná. Os apóstolos mais tarde verão Nosso Senhor crucificado, verão Nosso Senhor ressuscitado e darão testemunha que Nosso Senhor é Deus e que Deus nos revelou e sobre a verdade que Deus revelou sobre si mesmo e sobre nós. E darão testemunho de que todo homem deve receber o ensinamento de Nosso Senhor e deve ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo, disse Nosso Senhor. Quem não crer será condenado. O mundo moderno não crê e por isso ele está condenado. Mas o que significa mundo moderno? Que pessoa é esta? Que coisa é esta de qual se está falando quando se diz mundo moderno? Mundo moderno significa a organização da sociedade, tais como os revolucionários liberais querem impor ao mundo de hoje. Vejam melhor esta definição. Há dois mundos diferentes, ou duas cidades, como diz Santo Agostinho. A cidade terrestre, que procede do amor de si mesmo, levada até o desprezo de Deus. E a cidade celeste, que procede do amor de Deus, levada até o desprezo de si mesmo. Numa se obedece a Deus, na outra se desobedece a Deus. Numa se aceita o testemunho dos apóstolos, na outra não se aceita esse testemunho. Numa é Nosso Senhor que reina, na outra é o demônio. Que é então o mundo moderno? É a cidade terrestre, suplantando a cidade celeste. Esse é o grande drama do mundo moderno. Não é o mundo pagão, é o mundo moderno. É o mundo que vem para destruir a ordem social nascida do Evangelho. E eu com um agravante, que esse mundo moderno, essa destruição da cidade celeste, tem o apoio do Santo Padre, tem o apoio do Concílio Vaticano II, um apoio em grande parte por fraqueza, mas na parte de alguns por intenção determinada. Um apoio do número incalculável de bispos e padres e de leigos, que hoje querem beatificar Paulo VI, porque querem beatificar o mundo moderno, querem beatificar o Concílio Vaticano II, que deu seu apoio ao mundo moderno, nessa acepção que nós definimos. Isto é, a cidade terrestre suplantando a cidade celeste. Que nós devemos fazer? Devemos fazer o mesmo que os apóstolos fizeram. Eles viram o milagre de Caná e creram nele. Creram em Nosso Senhor. A fé é o princípio da pureza do coração, diz São Tomás de Aquino. Sem a fé não há pureza de coração. Sem a fé não há caridade. Porque a fé é a raiz das virtudes infusas. É a raiz da vida sobrenatural. Daí sua importância. Quando se corta um eucalipto, ele rebrota. Mas se depois de cortar o eucalipto se arranca a raiz, ele não rebrota. Não rebrotará mais. Ora, o que está em jogo com o concílio é a raiz da nossa vida sobrenatural. Algumas pessoas se assustarão e se assustaram e se escandalizaram quando viram Dom Lefebvre dizer não a Paulo VI. Não a Paulo VI quando ele quis suprimir a fraternidade de São Pio X. Não a Paulo VI quando ele quis que Monsieur Lefebvre não ordenassem padres no ano de 1976. Não a João Paulo II quando ele quis que Monsieur Lefebvre não sagrasse bispos. Alguns chamaram Dom Lefebvre de rebelde, de desobediente. Chamaram seu seminário de seminário selvagem. Mas Nosso Senhor abençoou a obra de Dom Lefebvre, porque ela está fundada sobre a fé católica, sobre o testemunho que os apóstolos haviam dado e que nós devemos continuar a dar,
e que um bispo tem que dar. E ele deu. E por isso, hoje nós temos que nos voltar para Nossa Senhora. Ela disse a seu filho, eles não têm mais vinho. E hoje ela diz a mesma coisa. Eles não têm mais a doutrina, nem o sacrifício, nem o preciosíssimo sangue. O número dos padres diminuiu, as missões se extinguem. Os pagãos não são mais convertidos. Alguns padres, talvez muitos, não consagram mais o corpo e o sangue de Nosso Senhor. Eles não têm mais a graça. A cidade terrestre está sendo suplantada pela cidade celeste, está sendo suplantada pela cidade terrestre. O mundo moderno está triunfando e a sociedade nascida do coração transpassado de Nosso Senhor parece agonizar. Realmente não temos mais vinho. É preciso pedir a medianeira de todas as graças, pois esta é a função de Nossa Senhora, função que ela exerce no Evangelho de hoje. Ela é a medianeira, é através dela, ela é a intercessora, através dela que Nosso Senhor vai fazer esse milagre, e que Ele faz todos os milagres, e que Ele dá todas as graças, e dará a graça também a nós, nesse momento crítico da vida da Igreja e de nossas vidas. Pedir então que ela venha em nosso socorro e obtenha a transformação dos corações, como ela obteve a transformação da água em vinho. Que de incrédula e apóstata a sociedade volte a ser católica. Se me perguntarem como a nossa sociedade, formada de uma maioria católica, pôde se tornar incrédula e apóstata, eu lhes respondo, leiam os livros de Dom Lefebvre. Se quiserem compreender a crise atual, se quiserem compreender o que está se passando atualmente, se quiserem compreender esse grande drama de um país, de um mundo de batizados que dá a mão à revolução, leiam os livros de Dom Marcel Lefebvre, especialmente o seu livro do liberalismo à apostasia. É necessário entender, necessário compreender. Um dia São Luís Guilherme de Montfort estava pregando e o povo começou a chorar. E chorava, e ele dizia, parem de chorar porque vocês têm que entender o que eu estou dizendo. Vocês têm que entender. Se vocês não entenderem, vocês não farão nunca o que tem que ser feito, porque vocês não entenderam. Primeiro tem que estar na inteligência aquilo que nós devemos fazer, senão de sentimento não se vai ao céu. Se vai ao céu pela fé, a fé compreendida, a fé aprofundada, a fé compreendida. Logo é necessário ler, necessário entender. Senão a gente vai nesse mundo moderno sem saber o que está acontecendo, a gente cairá. Um cego guiado por outro cego cairá onde? Cairá no buraco. Necessário então ler. Leiam também os escritos de Dom Williamson. Leiam o que os papas disseram sobre os nossos tempos. Dom Williamson tem páginas muito interessantes, muito profundas, que explicam a situação atual, que explicam o mundo atual, que explica, né, ele é um bom discípulo de Monsieur Lefebvre. Necessário ler esses autores, ler São Pio X, ler muitos autores franceses, que alguns estão traduzidos em português, Louis Veuillot, Monseigneur de Ségur, esse livro que nós estamos publicando, que está à venda aqui no mosteiro, comprem, leiam, Liberalismo e Catolicismo, Padre Roussel, necessário entender, senão nós seremos derrubados pelo demônio. Eva, quando caiu, quando Deus falou, por que você fez isso? Qual foi a resposta de Eva? O demônio me enganou. Nosso Senhor podia ter dito, Deus podia ter dito, por que você não leu? Não leu o que eu escrevi? Eu tinha escrito algumas coisas para vocês. Tinha dito, né? E você, o que fez? Eva se esqueceu. Esqueceu por quê? Porque não fez atenção, que não gravou na memória. Quando foi fundada a Universidade de Paris, no século XIII, Robert de Sorbonne dava vários conselhos, 6 conselhos aos alunos. Um deles o último era, depois do final do dia, ir-se passear ao longo do Rio Sena, já que a universidade ficava em Paris, perto do Rio Sena, para ali repassar no espírito que foi ensinado durante o dia. Para na meditação, na oração, repassar o que foi, relembrar. Dizia também, botem por escrito aquilo que vocês ouviram, porque o que não é escrito se vai embora como vento.
Dizia também, retenham alguma coisa do que foi aprendido e ali meditem durante o dia, em algum ponto, para que aquilo se firme na memória. E a mesma coisa hoje. Se a gente não lê, Monsenhor dizia, numa conferência aos seminaristas e padres, se vocês não lerem, vocês trairão. Se vocês não lerem, vocês um dia trairão. Trairão. É obrigatório. É obrigatório. Quem não lê, trai. Quem não retém, trai. Eva traiu. Por que traiu? Porque não reteve. Quem lê? Perguntava um autor francês. Quem entende o que leu? Continuava ele. Quem retém o que entendeu? Eva tinha entendido, certamente, mas não reteve o que entendeu. E o demônio chegou e derrubou ela. É a mesma coisa hoje. Leiam, retenham, leiam, entendam e retenham. Mas para isso é necessário copiar, necessário, né, como dizia também, né, nessa fundação do mesmo Robert de Sorbonne, três etapas do aprendizado. Primeiro, a lição, a aula, no caso, o sermão. Depois, o estudo pessoal. E depois, a disputa. A disputa, dizia ele, é os dentes no qual o conhecimento, né, passa pelos dentes só o conhecimento que passou pelos dentes da discussão é realmente assimilado. Assim como o alimento só é assimilado se ele for bem mastigado e assim ele é realmente assimilado, assim também é que o que a gente lê deve ser passar pelos dentes da disputa, né? E assim era na Universidade de Paris, desse modo, né, como era essa grande universidade, o topo do conhecimento humano, porque ela era uma faculdade regida pela teologia, que é a rainha de todas as ciências. Então, nós devemos retomar o passo dos antigos. Nós queremos ficar firmes, temos que fazer o que os antigos fizeram. Os antigos estudaram. Monsenhor Lefebvre estudou. E é necessário estudar, necessário compreender, necessário reter o que compreendeu, necessário ficar firme, porque a gente está num vendaval terrível. E quem vai assim ao léu será tragado, será arrastado, seguirá a maioria, mas a maioria não é a verdade. A verdade é Nosso Senhor. E Nosso Senhor não esteve com a maioria quando viveu e também hoje não está com a maioria. A maioria o abandonou. Nosso Senhor disse a São Tomé, creste porque viste. Hoje nós diríamos, nós vemos e não cremos. Nós não cremos no que vemos. É a ilusão liberal que ameaça a todos nós. Vemos a gravidade da situação e não cremos que seja tão grave. Vemos que o mundo moderno é de inspiração revolucionária, maçônica, e não reagimos devidamente. Acabamos aceitando muitas coisas do mundo moderno. Daí esta pressão que até o Concílio Vaticano II faz sobre os tradicionalistas. Só os santos creem no mal, dizia o Corsão. Só os santos creem no mal. Eva não cria no mal. Não, gentil esse meu amigo aqui. E assim que ela caiu, ela não falou, vai daqui, vai de retro, Satanás, como disse São Miguel. Para trás, Satanás, ela não disse. Ela ficou amiga. E ficando amiga, caiu. Só Monsenhor Lefebvre viu até o fundo o mal do concílio. Que nós sejamos seus discípulos, para não sermos seduzidos pelo mal e não vermos o vinho do cristianismo. Nosso Senhor transformou água em vinho. O que nós vemos hoje é o vinho transformado em água. Vemos o vinho tonificante, fortificante, virado essa água do modernismo, que não é nem sim nem não, que é uma diluição do cristianismo, diluição dos sacramentos, diluição da doutrina, diluição das advertências dos papas. Vale tudo, pode tudo, o mundo é bom. E assim se vai o catolicismo. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos faça bem compreender o preço do seu sangue divino. O sangue Nosso Senhor derramou por nós. É um sangue de um Deus. Sem infusão de sangue não há
remissão dos pecados de São Paulo. E esse sangue é o sangue de Nosso Senhor, que é Deus. Guardemos bem, peçamos a Deus que também, como os apóstolos, nós creiamos nos seus sinais, creiamos na sua divindade. E crendo na sua divindade, a gente esteja bem armado para resistir às tentações do mundo moderno. Que Nossa Senhora nos obtenha a compreensão dessas verdades, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.